lugar onde você encontra direcionamento, paz, descanso, propósito e plenitude. Para você que já é inscrito aqui no canal, continue vivendo com propósito. E para você que não é inscrita, venha e vamos viver com propósito. Então, no vídeo de hoje nós iremos falar sobre novidades de vida, nós iremos falar sobre viver um novo tempo. Você concorda comigo que para a gente viver algo novo, tem que ser tirado da nossa vida algo velho? Isso é tipo muito lógico, né? Por que ela está dizendo isso? Que coisa mais lógica é essa? É lógico que para eu viver algo novo, eu preciso deixar algo que é velho. Mas apesar de ser tão lógico, você sabia que muitas das vezes nós temos essa dificuldade de deixar o velho para viver o novo? Apesar de nós sabermos que para viver o novo é necessário deixar o velho, ainda assim não estamos muitas das vezes dispostos a fazer isso. Mas hoje eu quero te convidar a se desafiar, a querer viver algo novo daquilo que o Senhor tem para a sua vida. Você já parou para se perguntar, será que eu deveria estar no lugar onde estou? Será que eu deveria estar ainda trabalhando no lugar onde eu trabalho? Será que ainda eu deveria estar nessa mesma condição de vida? Será que era para minha casa estar do mesmo jeito? Ou será que era para o meu relacionamento estar da mesma forma? Tantas outras coisas que a gente se pergunta, que a gente poderia estar vivendo algo novo e não está vivendo. Será que não estamos vivendo pelo fato que não é o tempo de Deus ou pelo fato que nós não estamos prontos para viver esse novo? Ou até já é o tempo, mas estamos ainda muito presos. A gente ainda não está vivendo essa totalidade do novo de Deus pelo fato que nós temos medo. Vamos ser sinceros, né? É muito fácil estar num lugar de conforto. É muito fácil estar ali. Isso a Bíblia vai nos mostrar o tempo todo, quando a gente vai olhar que Jesus ele pega e diz para os discípulos irem para o barco, que ele iria depois. E a gente observa que vai ter uma grande tempestade ali. E quando tem aquela grande tempestade, os discípulos ficam assustados porque, uau, do nada está vindo um homem andando por cima das águas e eles acreditavam que era um fantasma. Quando eles se deparam, não era um fantasma, era Jesus andando por cima das águas e ele disse, não temas, sou eu. E Pedro olha e diz, se é o Senhor, me faz ir ter aí contigo. De 12 discípulos, apenas um decidiu sair do lugar do conforto e ir para o lugar onde estava a tempestade. Mas o que torna a diferença aí é que Pedro decidiu ir para o lugar onde estava Jesus. Ou seja, eu quero abrir um parênteses aqui que nem sempre o lugar que traz conforto é o lugar onde está Jesus, é o lugar onde vai ter mudança, é o lugar onde vai ter resultado, é o lugar onde você vai ter experiências. Então hoje o Senhor está te convidando para viver o novo, e esse novo muitas das vezes vai ser necessário você sair do seu lugar de conforto, do lugar onde você estava, do lugar onde você considerava ser muito seguro, para viver esse novo na presença do Senhor. E é muito desafiador fazer isso, mas muitas das vezes é preciso. Se a gente quer decidir viver algo extraordinário, nós precisamos tomar um posicionamento extraordinário. Pedro tomou um posicionamento extraordinário, ele decidiu sair do lugar onde ele estava e foi ter com Jesus. Eu não estou dizendo que é para você tomar atitudes loucas, eu não estou dizendo que é para você tocar louca e sair jogando tudo pro ar. Não. Faça igual Pedro. Se for o Senhor, me faça ir ter. E o Senhor disse, vem, Pedro. À medida que Jesus disse, vem, Pedro foi. Mas primeiro Pedro perguntou, se for o Senhor, me faça ir ter contigo. Não é sair igual uma louca, porque eu preciso mudar de vida, porque eu preciso fazer algo na minha vida, eu preciso agir, porque todo mundo está agindo, todo mundo está mudando, todo mundo está indo, então preciso ir na leva. Não é sobre isso. É sobre se o Senhor está mandando você ir, vá. Se o Senhor não está mandando você ir, não vá. Mas sabe o que tem pegado ultimamente? É que Deus tem chamado, o Senhor tem dito, o Senhor tem falado, o Senhor tem dito, é tempo de deixar o velho, é tempo de abandonar o velho, é tempo de abandonar essas coisas e é tempo de viver algo novo. E qual é o problema? Que nós não estamos decididos a querer viver. Se o Senhor te fez
chegar até nesse vídeo é porque você precisa ouvir essa palavra e urgentemente dar ouvido à voz do Senhor. Há quanto tempo o Senhor tem te convidado a viver algo novo? Há quanto tempo o Senhor tem te convidado a fazer coisas diferentes? Há quanto tempo o Senhor tem te chamado, tem te movido e o teu coração tem sentido que você não cabe mais naquele espaço? Essas amizades não te edificam mais. O lugar onde você está não te deixa mais em paz. O lugar onde você habita, você sente que não é mais ali. E você começa a ser comovido pelo Espírito Santo. Dentro do teu coração, você começa a sentir que não é aquele lugar para você. Então, se você tem sentido tudo isso daí, começa a conversar com o Senhor e dizer: Deus, se é o Senhor, me faz, meu Deus, viver uma novidade de vida. Porque eu tenho certeza que é tempo do Senhor nos resgatar para viver um novo na presença dEle. Não qualquer novo, mas o novo que Ele tem reservado para a nossa vida, o novo que Ele tem reservado para o nosso chamado, o novo que Ele tem reservado para a nossa família, para os seus filhos, para tudo aquilo que Ele projetou na tua vida. Mas a gente precisa ter muita coragem para abrir mão. E nos baseando em tudo isso, eu quero ler um versículo com vocês que ele é muito conhecido e às vezes a gente não se toca, sabe? Eclesiastes capítulo 3, a gente vai ler o Eclesiastes capítulo 3, que diz assim, o versículo 1: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Ouve bem, tudo tem o seu tempo determinado. Ou seja, a vida ela não é uma linha reta que a gente segue sempre do mesmo jeito, sempre da mesma forma, tudo do mesmo jeitinho. Não. Tudo tem o seu tempo. E ele segue dizendo, tempo determinado, ou seja, de tanto tempo a tal tempo você vai viver isso, de tanto tempo a tal tempo você vai viver isso, de tanto tempo a tal tempo você vai viver tal coisa. Observa que a Bíblia ela vai nos dizer aqui, há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ou seja, todos os propósitos que você tem, ou todos os propósitos que Deus tem no coração dele para você, existe um tempo. E você não pode perder o time, sabe? Existe o tempo de Deus e o tempo do homem. E o que a gente precisa fazer? Nós precisamos estar alinhado com o tempo de Deus. Se a gente estiver alinhado com o tempo de Deus, você não vai perder tempo com as outras coisas. Você vai investir tempo orando. Orando para saber qual é o próximo passo, orando para saber aonde você deve ir, orando para saber o que Deus tem para sua vida, orando para saber quais são as direções que você deve tomar. A pessoa que ela não vive uma vida direcionada por Deus, a pessoa que ela não vive uma vida perguntando do Senhor, ela tende em ficar rodando em círculos e parece que a coisa não sai do lugar. E a Bíblia ela vai dizer que tem um tempo determinado para todo propósito. Tudo aquilo que o Senhor tem estabelecido para a nossa vida. E observa que ele continua dizendo aqui, ó, há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. E ele vai dizendo, mas eu quero pegar aqui com você o versículo 3, o capítulo 3 do versículo 4. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar, tempo de espalhar pedra, tempo de juntar pedra, tempo de abraçar e tempo de se afastar. Eu quero pegar somente essa parte, tempo de abraçar e tempo de se afastar. O Senhor, Ele manda dizer a pessoas que estão vendo esse vídeo que existe um tempo. O tempo de abraçar e o tempo de deixar de abraçar. Sabe qual é a nossa mania? Achar que amizades são para sempre. Tem amizades de Deus que o Senhor coloca por conta de um propósito. E quando finda aquele propósito, aquela amizade, a pessoa vai para um lado, o outro vai para o outro e tá tudo bem. Não acaba em guerra, não acaba em tudo, mas vai embora. Observa que, já para pensar que do nada, parece que a pessoa sumiu da sua vida e você diz, rapaz, do nada fulano foi embora. Cara, não sei o que aconteceu, do nada mudou de opinião e foi embora. Não quis mais ficar aqui, não quis mais estar aqui. Ou quem sabe teu próprio marido pegou e do nada disse, tô indo embora. Ou aquela amiga que parece ser muito amiga, do nada, tô indo embora. As pessoas vão embora, somem, desaparecem, e o Senhor está dizendo, não é obra do acaso. Sou eu mudando o teu ciclo de amizades.
Sou eu mudando a tua roda de conversa? Sou eu mudando a tua mesa que tu senta? Sou eu mudando as tuas amizades que não te edificam? E você tem chorado por isso, você tem pranteado por isso, isso tem gerado dor em você. E Deus está dizendo, não, você precisa entender que é um tempo. As pessoas, elas passam na nossa vida por um tempo. Há pessoas que duram mais tempo, outras não, certo? Tem pessoas que a gente perde, como pai, como mãe, irmão, a gente perde. Mas tem outras que o Senhor tira, o Senhor manda embora, mesmo estando vivo, desaparece, vai embora aquele ciclo. Ou teve alguma desavença, ou teve alguma outra coisa, ou teve caminhos que foram para um lado. E uma coisa bem certa, se saiu da sua vida é porque não estava mais alinhado ao propósito que Deus tinha para você. E como eu falei anteriormente, Deus, ele coloca pessoas com a finalidade de executar propósitos, e quando esse propósito se estabelece e acaba aquele tempo daquele propósito e precisa para um outro passo, Deus vai levantar uma outra amizade, Deus vai levantar uma outra pessoa, Deus vai fazer outras rodas de conversa para a gente entender que existe tempo de abraçar e deixar de abraçar, existe tempo de estar perto, existe tempo de estar longe. E quem sabe você está sofrendo justamente porque você perdeu, ou pessoas que você amava, que você acreditava que ia ficar para sempre naquele seu vínculo de amizade, foram embora. Mas você precisa entender que é um novo tempo de Deus para a sua vida. É um novo tempo de Deus para sua casa, para tudo. E você precisa ter a maturidade, o entendimento do que, ok, Deus tirou. O que Deus quer nessa situação? Qual é o próximo passo de Deus para minha vida? Eu não vou ficar me martirizando e sofrendo, não, eu vou orar e entender o que Deus ele quer para o próximo passo. Porque nós somos mulheres maduras, nós somos mulheres que entendemos o propósito de Deus, aquilo que Ele tem para a nossa vida. E quando o Senhor decide tirar, Ele tira, e quando Ele decide deixar, Ele também deixa. É por isso que Ele diz, existe tempo para tudo. E se tem tempo para tudo, por que tu só quer estar vivendo o tempo de abraçar? E se tem tempo para tudo, por que tu só quer estar vivendo o tempo de alegria? Existe tempo de dores. Existem tempos em que o Senhor nos leva e nos desafia a viver algo novo. E hoje essa palavra que o Senhor tem direcionado ao meu coração, que é um novo tempo, mas para você viver esse novo tempo, você precisa estar disposta a destruir, porque Ele vai dizer aqui na palavra também. É tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora. Você entende isso? É tempo de perder. Versículo 6, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deixar fora. E é isso. A gente precisa entender que não dá só para ganhar. Como eu comecei no início do vídeo, que para a gente ganhar algo novo, o velho tem que sair. Mas estamos tão aprisionados e tão acostumados. Estamos tão acostumados com o que é velho que a gente não tem força de sair e deixar o novo de Deus, sabe? Se apoderar da nossa vida. E sabe qual é o resultado disso? Você vê todo mundo crescendo, você vê todo mundo prosperando, você vê todo mundo avançando. Aí depois você para e diz bem assim, não entendo porque minha vida não sai do lugar. Não entendo porque as coisas não mudam. É simples. Você não está disposta a viver o novo. Você não está disposta a abandonar. Você não está disposta a sentir a dor necessária da perca ou a dor necessária de deixar coisas para viver coisas extraordinárias. E hoje Deus está dizendo assim para ti, eu quero que você viva esse novo com urgência, mas eu preciso que você tire coisas fora da sua vida. É tempo de deixar fora também coisas que necessitam ser tiradas da sua vida. Não fique presa a um vínculo que não está dando mais certo. Não fique presa a uma situação que já acabou o time a liga há muito tempo, minha irmã, e tu tá aí nessa. Já não liga mais pra ti há muito tempo, entendeu? Já mostrou que não tá mais na tua há muito tempo. Já te deixou, já tá com outra, já te trocou, já te abandonou, já foi embora. E tu tá acreditando que ainda vai voltar, tu tá acreditando que ainda é pra ti. Deus tá dizendo, acorda. Acorda, tá na hora de despertar e viver o novo que eu tenho para tua vida. Mas Eliane, como é que eu faço para viver esse novo? Como é que eu faço para ter essa transformação? Como é que eu faço para deixar o Senhor entrar na minha vida?
eu vou te dizer o que Deus ele tem para você e nós vamos estar finalizando. Romanos capítulo 12. Eu amo esse versículo. Romanos capítulo 12, ele vai dizer o seguinte: rogo, pois, irmãos meus, pela compaixão de Cristo, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Observa bem o que vai dizer esse versículo. Ele vai dizer: eu rogo, pois, irmãos. Sabe o que é rogar? Eu imploro, meus irmãos, pelo amor de Deus, como eu estou dizendo agora aqui nesse vídeo, pelo amor de Deus, entendeu? Eu rogo, eu suplico, eu imploro, minha irmã, tu que está vendo esse vídeo, eu te suplico, pelo amor de Deus, o quê? Que apresenteis o vosso corpo. Como? Em sacrifício agradável, vivo, santo, que é o vosso culto racional. Eu quero que você se atenha na parte que apresente a Deus um culto racional. Sabe o que é isso? Intelecto. Apresente a Deus o teu culto racional. Seja mais racional. Haja mais pela razão. Não haja pela dor do momento que tu está passando, não, minha irmã. Não haja pela dor do sofrimento que tu está enfrentando, não. Porque se tu agir pela dor do sofrimento, tu vai continuar mandando essa mensagem e ele vai continuar te ignorando. Tu vai continuar ligando para ele, ele vai continuar desligando. Tu vai continuar postando fotozinha nos teus status, no teu Instagram, no teu Face, em todas as redes sociais, para tentar chamar a atenção, para dizer que tá por cima. Tá por cima nada, tá por baixo, porque tá aí o tempo todo chamando a atenção com carência. E hoje o Senhor tá te dando um direcionamento por intermédio dessa palavra. Minha filha quer viver o novo. Começa a apresentar, eu te imploro, como diz a palavra, eu rogo a ti, apresente um sacrifício racional. Seja mais racional, não seja irracional, não. Pense e apresente o teu culto de forma racional. Começa a apresentar para Deus e ele vai dizer aqui, ó, apresente o vosso culto racional. Tenha mais maturidade, tenha mais pensamento. Haja como Deus ele quer para a sua vida. Não haja pelo impulso do momento, não haja pelo impulso da emoção, não haja pelo apego sentimental do velho, de coisas que se passaram, não haja pelo apego de tantas outras coisas. O Senhor está te convidando a viver aquilo que Ele tem para ti, mas você precisa ter muita coragem de abrir mão de tudo aquilo que hoje te machuca. E o mais impressionante que te machuca é você tá agarrando, o mais impressionante que te machuca e tu tá segurando. Deus está dizendo: não segura, larga, vai doer, mas é melhor doer agora do que viver uma vida com essa vida medíocre. É melhor doer agora do que viver uma vida do mesmo jeito. É melhor doer agora do que viver uma vida vivendo da mesma forma. Deus não te chamou para viver esse cenário que tu tá vivendo para sempre. Deus não te chamou para viver para sempre isso. Deus te chamou para viver algo novo. E esse novo ele vai declarar, dizer o quê? Olha o que ele diz aqui, ó. Não vos conformei com este mundo. O que é isso? Não se conforme com a situação que tu tá vivendo. Não se conforme com essa migalha de amor que tu tá vivendo. Não se conforme com esse salário que tu tá recebendo. Não se conforme com o nível de conhecimento que tu tá tendo. Não se conforme com as pessoas que te machucam, te pisam e você continua lá. Não se conforma porque você olha e diz assim: ah, mas eu não tenho para onde ir. Ah, eu não tenho saída, eu não tenho forma. É muito fácil, gente, dizer tudo isso. Porque tu tem onde morar. Não é sobre isso. É ter decisões todos os dias para viver o novo. E a maior decisão é apresentar o teu culto racional diante do Senhor. E quando tu entrega diante do Senhor, do teu culto, você vai fazer, sabe o quê? Ele vai dizer aqui, ó: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Sabe para quê? Para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus ele não quer que você venha viver essa vida para sempre, ele quer que você venha experimentar algo extraordinário. Qual é esse extraordinário? Que você venha viver qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se o inimigo ele tem falado na sua mente todos os dias que é isso que você merece, hoje o Senhor ele manda te dizer que não é.
se o inimigo ele tem, ou se pessoas, ou se você, muitas das vezes, tem se sabotado e tem dito, eu nasci realmente para viver isso, não tem mais jeito para mim. Hoje Deus ele manda te dizer, é mentira. Eu te constituí para viver o novo na minha presença e eu quero te convidar a viver esse novo. Se você, seja lá qual for o cenário que você está vivendo, querida, hoje Deus ele quer começar a entrar na sua vida, na sua casa, e quer começar a fazer algo extraordinário. E você vai viver hoje isso, porque o Senhor está te chamando para viver isso. Você que está enxergando esse vídeo hoje, está vendo, é para você. E hoje o Senhor, ele roga e diz, eu te imploro, minha filha, ouça a minha voz por meio deste vídeo e comece a decidir querer mudar. Eu quero estar orando pela sua vida e eu quero te convidar a sair dessa situação, porque eu sei que não é fácil. Eu sei que não é fácil sair de uma situação complicada, eu sei que não é fácil sair de um relacionamento abusivo, eu sei que não é fácil mudar situações, mas é necessário. E hoje você vai viver isso sim, você vai viver novidade de vida, você vai viver o melhor do Senhor para a sua vida, você vai ver coisas extraordinárias, porque é isso que Deus ele tem para você. Oremos na presença do Senhor. Deus, essa pessoa que está aí do outro lado ouvindo este vídeo, Senhor, eu quero te pedir hoje, entra dentro da sua alma e do seu coração e que ela venha experimentar o algo novo da tua presença. Que este algo novo, essa vontade perfeita, boa, agradável que o Senhor tem, que ela possa experimentar. Senhor, todas as mazelas, todas as feridas, todos os apegos que essa pessoa tem, que ela possa tirar e que ela possa ser livre em nome de Jesus. Eu declaro, meu Deus, que essa pessoa terá força, ela terá força, meu Deus, ela terá força de sair dessa situação e viver o novo na tua presença. Ela vai, meu Deus, viver algo extraordinário em nome de Jesus, porque o Senhor é o Deus de obras completas, o Senhor é o Deus que trabalha, o Senhor é o Deus que faz, o Senhor é o Deus que muda o cativeiro. Então eu te peço agora, meu Deus, muda o cativeiro desta pessoa. Começa, meu Deus, a entrar com a tua providência. Começa, meu Deus, a fazer e transformar, meu Deus, a vida da tua filha. Eu declaro, meu Deus, que ainda é um ano que ela vai viver coisas extraordinárias e que o Senhor irá fazer coisas grandes. Toca no coração dela, toca na mente dela e dá força, meu Deus, para ela viver uma vida nova em nome de Jesus. Eu vou viver a totalidade da promessa e o Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Eu não vou temer, o projeto vem de quem não erra e o Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Eu declaro que você vai viver a totalidade daquilo que o Senhor tem para a sua vida, em nome de Jesus. O que você está vivendo não é o fim, o que você está vivendo é uma ponta, o que você está vivendo não define a sua história, não define quem você vai ser. O que vai definir a sua história é aquilo que o Senhor já determinou para você. Então tome hoje uma atitude de fé e siga na presença do Senhor e tenha força e coragem. Se você não tem, vai devagarzinho. Jesus me ajuda, Jesus me dá graça que Ele vai te dar. E a gente está por aqui, que o Senhor possa te abençoar em nome de Jesus. Se esse vídeo edificou e se você sente que tem alguém que pode também ser edificado, compartilhe com essa pessoa, porque o nosso desejo é transbordar na vida de outras pessoas. Que o Senhor possa te abençoar em nome de Jesus. Fui.